Gente, eu quero conversar com você sobre os líderes russos, né, do século XX e do século XXI, os bons e os ruins, né? Vamos falar sobre isso? Bom, gente, então, primeiro de tudo eu quero esclarecer que Rússia sempre existiu, tá? Só que em determinado momento existia a União Soviética, conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E você tinha ali 16 repúblicas, né? E a Rússia era a principal delas, né? Você tinha a Geórgia, você tinha a Armênia, você tinha Azerbaijão, você tinha 16, Letônia, Lituânia, Estônia, né? Enfim, 16 repúblicas unidas, né? Que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Eu tive prazer de conhecer a antiga União Soviética e de conhecer especialmente a Rússia, né? Lá na Rússia, aos 19 anos, eu conheci Moscou e conheci a então Leningrado, né? Que hoje é São Petersburgo, né? Então eu quero falar dos grandes líderes russos, bons e ruins, né? Porque eles sempre fizeram diferença para a história da humanidade, para o bem ou para o mal, né? Então eu vou falar dos caras que eram do bem. Primeiro de todos, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, né? Bom, gente, o Lenin era o grande teórico da Revolução Russa de 1917, né? E eles sendo vencedores, botaram os czares para correr, né? Então, o Império Russo, né? O então Império Russo, né? Botaram os czares para correr e instalaram lá o regime socialista, né? O nome não é comunista, o nome é socialista, né? E o Lenin era o grande líder disso, né? Olha, é claro que você vai dizer para mim que haviam absurdos na União Soviética, e haviam mesmo, tá? Porém, para o regime que você tinha na época, que era um regime na Rússia absolutamente agrícola barra feudal, né? Aquilo foi um avanço. Acreditem que foi um avanço, né? Bom, o segundo líder que eu quero falar para vocês é o Leon Trotsky, né? Olha, o Trotsky, ele não assumiu o poder, mas ele era o sucessor direto do Lenin. Ele era o cara mais inteligente daquele grupo, ele era a alma do regime, né, do regime socialista, e ele era o maior intelectual, era o mais brilhante, era o mais capacitado, né? Só que impediram o Trotsky de chegar ao poder. Daqui a pouco eu vou falar de quem impediu, né? E o Trotsky, ele foi exilado da Sibéria, depois ele correu o mundo até que foi assassinado com uma picaretada na cabeça na cidade do México em 1945. O Trotsky, ele era absolutamente brilhante, né? Ele era brilhante. Se o Trotsky tivesse sucedido Lenin, vocês podem ter certeza que os rumos da humanidade seriam outros, tá? E terceiro, maior estadista para mim do século XX, né? Mikhail Gorbachev, né? O Mikhail Gorbachev, ele quando assumiu como secretário-geral do Partido Comunista na antiga União Soviética, o que ele queria era arejar o regime, era fazer um regime mais aberto, mais democrático, menos tirano, com mais trocas internacionais e tudo isso. Então, ele tinha duas palavras que norteavam toda a política dele, né? A perestroika, né? Que é modificação, e a glasnost, né? Que é a transparência. Então, o Mikhail Gorbachev é o maior, volto a repetir, é o maior líder político do século XX. Né? Do século XXI ainda está muito cedo para falar, né? Por hora a gente só viu tragédias, né? Agora, gente, e os líderes russos ruins, né? Quem foram eles, né? Ora, gente, primeiro de tudo, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era um cafajeste canastrão, um bêbado, né? Um populista de direita que acabou com a União Soviética. Acabou com a União Soviética. Então, Boris Yeltsin é um grande lixo da história da política mundial, né? E
Era um ser absolutamente patético, né? É inacreditável que se abra mão de um sujeito tão capacitado como o Gorbachev para botar um ser patético como o Boris Yeltsin, né? Bom, o segundo é o tirano do momento, né? Que é o Vladimir Putin, né? Gente, eu já disse isso, eu vou repetir. Eu só de olhar para a cara do Vladimir Putin eu tremo de medo. Eu tremo de medo, porque você vá ser um homem mau assim lá longe, né? Dizem que numa solenidade com a Angela Merkel, então a primeira-ministra da Alemanha, ele sabia que a Angela Merkel era traumatizada com cachorros porque foi mordida quando era criança, né? E ele aparece para a solenidade com um cachorro absolutamente sinistro, né? Para Angela Merkel se borrar de medo, para mostrar força. Olha o tipo de gente que o Vladimir Putin é, né? Olha essa guerra aí com a Ucrânia, né? Gente, eu não estou dizendo que os ucranianos são santinhos e os russos são os malvados, não. Ninguém ali vale, me desculpe a expressão, porra nenhuma, né? O Vladimir Zelensky também é uma negação, né? É nazista, inclusive, né? Mas que o Putin é um homem mau, muito mau, é. Mas eu quero falar com vocês especialmente de Joseph Stalin, né? Esse cara foi o cara que perseguiu o Trotsky, que impediu que o Trotsky conquistasse o poder depois que o Lenin morreu, que pegou o poder no lugar do Trotsky, que mandou matar o Trotsky, mas não é só isso, né? Ele matou cerca de 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Esse cara, esse Joseph Stalin, né, é o maior filho da puta da história da humanidade. É o maior filho da puta da história da humanidade. Ele é pior que o Hitler, tá? Porque ele não matou só gente, ele matou uma ideia também, tá? Eu sugiro que você assista um filme chamado Stalin, né? O Robert Duvall interpretando o tirano, né? O ditador, né? E também sugiro que você veja um filme chamado Doutor Zhivago, né? Particularmente a parte em que o narrador diz que aqueles dias eram dias difíceis e aparece um outdoor do Stalin, né? Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, gente, para o bem e para o mal, os líderes russos sempre fizeram uma diferença na história da humanidade, pelo menos a partir do século XX. E nós temos três líderes bons, né? O Lenin, o Trotsky e o Mikhail Gorbachev, e três líderes ruins, né? O Boris Yeltsin, o Vladimir Putin e principalmente o Stalin, né? É importante a gente notar isso, né? Porque grande parte do futuro da humanidade depende do que a Rússia vai fazer, né? Se vocês não perceberam ainda, o Trump só está fazendo todas essas imbecilidades, né? Porque ele está aliado com o Vladimir Putin, né? Então, quer dizer, os dois maiores arsenais bélicos nucleares do mundo estão unidos, né? Dá medo, dá medo. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, né? E, por gentileza, gente, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, tá? Se quiser dar uma olhada também na descrição desse vídeo, eu agradeço muito.